venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, bem-vindos a mais uma Tribuna Soberana. Começamos, como habitual, com as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Como nota introdutória, queria fazer um elogio e, ao mesmo tempo, uma sugestão à Câmara. Um elogio relativamente às medidas que adotou para apoio ao comércio nesta fase pandémica, com a ideia das tómbolas, dos cupões. As pessoas poderão, cada compra que fazem, utilizar cupões que colocam numa tómbola e naturalmente que o comércio é apoiado por essa via numa altura em que está a precisar de apoio. Portanto, uma medida correta. Por outro lado, uma medida correta foi também a forma que foi arranjada pela autarquia para vincar a realização do AGITAG da forma como o irão fazer, cumprindo naturalmente diretrizes e normas de segurança, como se impunha. Espera-se que não tenham depois de algum excesso de entusiasmo e que as regras depois não sejam cumpridas. Mas, portanto, quero elogiar a Câmara nesse aspecto. Por outro lado, a Câmara instituiu em tempos uma coisa chamada Chapéu de Ouro, como um galardão a atribuir a personalidades ou a enfim, entidades que tenham relevância no Conselho, que é uma medida positiva. Na área do turismo. Na área do turismo, mas era importante que também começasse a pensar, não sei se isso tem sido feito ou não. Temos ruas em Águeda a quem não são atribuídos nomes de personalidades importantes que foram referência no desenvolvimento do Conselho. Estou-me a lembrar de alguns ex-autarcas que ainda não foram homenageados e que deveriam ser. Aliás, o exemplo recente não foi bom relativamente ao engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro, cujo nome foi proposto para ser atribuído ao mercado municipal e a autarquia, por razões pouco explicáveis, não acedeu. E eu penso que estava na hora de homenagear estas personalidades, algumas já falecidas, outras ainda em vida, como forma de reconhecimento pelo trabalho prestado em prol do Conselho. Portanto, deixava estes elogios e, ao mesmo tempo, esta sugestão, aproveitar, se não quiserem chamar Chapéu de Ouro, chamem personalidade de ouro, ou enfim, pessoas de reconhecido mérito. Não podemos também banalizar esta questão dos galardões, mas está por fazer ainda, o Gil também nunca fez isso, um dia, quando se comemora o dia da cidade, ou enfim, uma data importante para homenagear estes ex-autarcas. Todas as câmaras o fazem. Esta Câmara também tem pouca memória, aliás, o poder está muito ligado ao efêmero, ao conjuntural, e nós temos que ligar mais à nossa memória coletiva, e era importante homenagear estas pessoas. Há municípios que fazem isso, municípios vizinhos que fazem isso no feriado municipal. No feriado municipal, por exemplo. Dr. João Ladares, boa noite. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge Costa. Boa noite, Paulo. E para todos aqueles que nos veem, boa noite também. Pois eu queria fazer aqui um elogio, primeiro, que vai ser intervencionada o início da Rua 25 de Abril e da Celestino Neto, porque têm algumas carências. Nota-se as árvores que não foram adequadamente escolhidas e, como tal, deram cabo dos passeios e tornam difícil a vida, mas tenho de fazer também alguns reparos, porque estamos a intervir num centro, numa área que é uma centralidade, quer queiramos, quer não, é uma centralidade do Conselho, porque vejamos, do Conselho não, da cidade, porque é lá por onde passa muita gente para ir para o AGITAG, é por lá que passa muita gente para ir para o mercado, e todos os dias, quem quer estacionar o carro e dar mais uns passos, mas não ter problemas de estacionar, vai lá. E, portanto, é uma zona que eu entendo que deveria ter sido pensada para os diferentes usos. E aquilo que
que foi concursado. E, mais uma vez, deixem-me fazer o reparo. Parece que a Águeda e aquilo que se vai fazer é só pertença do Executivo, do Presidente da Câmara e de mais daqueles que lá estão. Porque aquilo que eu considero é que devemos dar a oportunidade às pessoas, a todos, de se poderem manifestar sobre os projetos de intervenção na cidade. E muitas vezes para dizer que estão contra. Não há problemas. Há um Executivo que decide e que, portanto, faz aquilo que entende que é o melhor para o Conselho. Porque o unanimismo é, vamos dizê-lo e assumo claramente, contraproducente relativamente ao progresso. Porque quando estamos à espera do unanimismo, nunca o obtemos. E se damos sempre voz àquele que está contra, que faz até muito barulho e por vezes tem muita cobertura pela comunicação social, então ficamos paralisados. E isso não deve acontecer. Mas deve-se dar oportunidade às pessoas de discutirem, para dizer o que é que pensam sobre o projeto. E eu tive a oportunidade de conhecer aquele projeto, porque perguntei por ele, e devo dizer que acho que é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade. É uma requalificação de uma rua. Daquele gavete, da Celestino Neto e do encabeçamento até aos bombeiros, até depois do quarteirão dos bombeiros, portanto, até ali, da rua da 25 de Abril. Antigamente havia o hábito de expor até no átrio da Câmara Municipal. Chamavam-se as pessoas para poderem dar a sua opinião, para se manifestarem, inclusivamente, e houve muita gente que se manifestou contra diferentes projetos. Mas não está a falar da Rua de Rio Grande? Não. Aqui na Rua de Rio Grande só lá vai um bocadinho. E esse é um reparo também que quero fazer. Mas, portanto, não houve discussão, as pessoas desconhecem, e aquilo que parece é que fazem só retoques, umas maquilhagens daquilo que lá está. E aquela zona, na minha perspectiva, merecia uma intervenção mais profunda, até para compatibilizar os diferentes usos, como já foi aqui dito, com aquilo que é a fruição do espaço público no século XXI, que é muito diferente do século, eu penso que aquela deve ser do século XIX, porque é a continuação da parte velha da cidade, deve ser do século XX, portanto, ainda será. Mas é muito datada. E aquilo que é feito é a continuação do datamento. Talvez ainda com algumas particularidades mais restritivas, porque aquilo que se pensava antigamente é que tínhamos de conduzir as pessoas por determinados sítios. Só podiam atravessar a rua naquele sítio, só podiam... não podiam calcar a relva, não podiam... Havia sempre um não. Ora, aquilo que nós verificamos naquele projeto, e para quem conhece, é um projeto que fica bonito na planta, tem uns verdinhos aqui e ali. É um projeto com fundos comunitários? Ou... Deve ser um projeto com fundos comunitários. Mas isso não quer dizer que não se utilize bem, não se procure... A regeneração urbana não foi dada para perpetuarmos aquilo que vinha do passado. Foi para adequarmos, para modernizarmos as cidades aos tempos de hoje. E não é aquilo que vemos, na minha perspectiva, naquele projeto. Porque aquilo que está é um retoque aqui, outro retoque ali, com uma, na minha perspectiva, gravíssima lacuna. A praça... Como é que tiveste acesso somos dois cidadãos. Alguns cidadãos são melhor informados do que outros. Ok. Pois exatamente, o que procurar. Também não. Deu notícias deste projeto em concreto, não tivemos. Sim, mas eu acho que estes projetos deveriam ser do conhecimento de todos. Eu só procurei e consegui que me dessem conhecimento. Normalmente a notícia é sempre depois, com um post no Facebook do alcatroamento. Esse tipo de coisas não são feitas previamente. Mas eu acho que deviam ser, porque também concordo. Houve projetos que provocaram muita polémica, mas que a opinião das pessoas é útil para melhorar os projetos. Porque quem está na Câmara não é dono da verdade nem sabe tudo. Pode ter algumas orientações, pode ter alguns princípios, etc., mas não é detentor da verdade. Mas aquilo que eu estava a dizer, e a grande lacuna, na minha perspectiva deste projeto, é que deixa a Praça Dr. Urbano Tavares Rodrigues, penso eu, aquela praceta que está atrás da Caixa de Crédito Agrícola, entre os bombeiros, exatamente como está. E essa praceta está horrível, na minha perspectiva. Está muito má. Ora, se vamos intervir ao lado, na minha perspectiva, fazer umas coisinhas só, nada de significativo, e deixamos aquela praça da forma que está, acho que é um erro crasso
E não é olhar a uma zona de intervenção, é fazer alguma A coisa. praça está escondida, não se vê tanto, esse é o problema. Mas cabe aos autarcas procurarem Pois também acho que sim. evidenciar. Não, mas para efeitos É a Praça Américo Urbana. Américo, de divulgação do que se faz, ali ninguém vê e tal. Não, mas poderiam ver. Houve um autarca que aqui um dia sonhou em fazer ali uma Praça Sony, tipo uma Praça Sony. Mas E agora aquela- que estão na moda os drive-ins, aquilo até tem ali Não, é pequenina para isso. um ecrã Exato, enorme tem sim. para Agora cinema, ver cinema dentro dos carros. Seria tem na um- torre Sim. dos Tem bombeiros voluntários tem de Águeda. uma arte urbana, portanto, nessa torre. Mas a Certo. praça é inóspita e por isso as pessoas não irão para lá. Havia que todos os espaços dentro da cidade contam e devem ser É estranho potencializados. que não seja também arranjada essa praceta. Muito bem. O Estranho. Dr. Paulo Matos já aqui abordou a solução que foi encontrada para o Agitagda. Dr. Júlio Leis, o certame festeja-se dentro de veículos durante 3 dias. O que é que acha desta solução? Não me sinto muito confortável para comentar, porque eu acho que o espírito do Agitagda era chamar as pessoas para junto ao rio e para o ar livre, não é? E portanto... Não pode haver isso é- ajuntamentos de massas, portanto, eu acho que é uma solução Desculpa, intermédia interessante. Paulo Matos, o campo, a várzea que a Câmara tem, que a Câmara adquiriu, portanto, aqueles 20 hectares ou 14 hectares, não sei quantos são, podem permitir muitas coisas. E é preciso uma grande aglomeração para ocupar aquele espaço. Portanto, é preciso que haja Sim, não quer dizer- criatividade, eu penso que esta é a face dinamização, visível etc. da programação, mas não quer dizer que não se vão fazer outras coisas. Na minha perspectiva, acho que existe um erro, na minha perspectiva, mas isto é tudo discutível, é não ter colocado pelo menos uma rua com guarda-chuvas e controlado aí os acessos. Isto porquê? Porque iria chamar pessoas ao comércio, ia chamar pessoas ao concelho e não se perdia. Isto, algumas vezes, fazer o corte com determinadas atividades pode ser complicado, porque as pessoas, deixou de se fazer, será que se faz, não se faz? Também pode funcionar ao contrário, mas corre-se esse risco. Agora, uma rua com guarda-chuvas, porque chama muita gente e não se perdia aquilo que, neste momento, é o mais conhecido do Agitagda, são os guarda-chuvas. Certo. O resto, aquilo que deu gênese ao Agitagda, desapareceu e passou a ser os guarda-chuvas. Portanto, aí estava uma boa Mais os iniciativa. guarda-chuvas do que a máscara covidiana utilizada com letras do Agitagda, que não foi uma ideia muito brilhante, do meu ponto de vista, mas... Sobre o concurso, eu acho também que o Paulo Matos referiu, acho que é uma boa iniciativa. Houve também, só tive a oportunidade de ver assim muito por cima o regulamento que foi elaborado. Parece-me que tem duas pequenas lacunas, na minha perspectiva, porque não há uma correspondência direta entre o valor das compras, ou, em alguns casos, entre o valor das compras e o número de senhas. Portanto, as pessoas poderão jogar olha, eu agora só quero 30 euros, passa aqui 30 mais 30, porque se fosse 60 tenho menos senhas. Parece-me que existe essa situação. E também tem uma outra que eu acho que aquilo que, na minha perspectiva, uma pessoa não deveria ter mais do que um prémio. Ou seja, se estão 80 senhas que podem ser sorteadas, a probabilidade de se um investir bastante, ou se tiver muita sorte, poderá ter mais do que um prémio. Então, deveria constar do regulamento, mas isto é a minha opinião, que só era atribuível um prémio a cada cidadão. Portanto, em cada um dos meses, só um a cada um. Mas concordo que é uma boa Quanto iniciativa. mais comprarem, mais direito a prémio têm. Exato. É um incentivo Só comprou num mês. É um incentivo ao consumo para ajudar o comércio. Exato. Vamos aos temas desta semana. O antigo diretor clínico do Hospital de Águeda, José Branha, concedeu esta semana uma entrevista aos nossos companheiros de trabalho do Região de Águeda, em que expressa duas ideias capitais. A de que Águeda vai passar a ser um hospital de retaguarda e que as obras do hospital não fazem sentido. Vê lucidez ou irresponsabilidade nestas palavras, Dr. Paulo Matos? Não, eu estive a ler a entrevista do Dr. Branha e devo dizer que gostei. Gostei porque, dentro do estilo, que é o estilo do Dr. Branha, ele diz algumas verdades.
Embora, naturalmente... Ele diz muitas verdades. Diz muitas verdades. Eu não vi nenhuma mentira. Vamos lá ver, a forma como ele aborda a saúde em Águeda pode dar a ideia de que só houve, como ele próprio diz, 3 homens importantes em Águeda, enfim, a fazer pressão para que nós pudéssemos ter uma saúde com infraestruturas devidamente acompanhadas. O Dr. Gil, que ele diz que foi o presidente ideal para a altura, portanto, o Jorge Almeida, que é o atual presidente da Câmara, e ele próprio. Ora bem, eu penso que, tendo algum fundo de verdade, a ideia de que a partir de determinada altura em Portugal a saúde mudou o modelo, enfim, não podemos ter um hospital em cada freguesia, ou não podemos ter um hospital em cada concelho, e o modelo de centros hospitalares reunindo vários hospitais foi concretizado no tempo do Passos Coelho, portanto no tempo do PSD, mas era uma ideia que já vinha de trás, portanto não foi uma ideia original do tempo do PSD. E eu penso que o Dr. Branha comete aí um pequeno lapso, que é de centrar muito, digamos, a culpa do que está a acontecer numa decisão do PSD. Foi no tempo do governo do PSD, mas obteve uma contestação local intensíssima. E eu também estive nessa contestação, aliás, com o Gil e com as populações. Nós lutámos contra o esvaziamento do Hospital de Águeda em determinada altura, em que retiraram as análises clínicas e deixaram aquilo que se chama a química seca. Eu nunca soube muito bem o que era química molhada e química seca, mas na verdade retiraram-nos isso. Como nos retiraram um hospital que éramos de referência na ortopedia. E o Dr. Branha tem provas dadas nessa matéria e fala com conhecimento de causa, e eu aprecio isso. A luta do Dr. Branha, como a luta de muitos, era para que o Hospital de Águeda fosse um hospital de referência na ortopedia e que podia, especializado nisso mesmo. Essa ideia não foi possível, e também por força de algumas administrações. O Gil falará com mais propriedade acerca de determinada administração que teve este hospital, nada colaborante no sentido dos interesses da Águeda. E, portanto, é verdade que estas pessoas lutaram para que o hospital tivesse verdadeiramente sentido em Águeda, mas também muita gente do PSD em Águeda fez esse trabalho. Agora, há uma coisa que não podemos esquecer. Quem era poder local era, à época, o Gil e o Partido Socialista, partido que o Dr. Branha enfim, apoiante, embora sendo independente, penso eu. E, portanto, isto bate sempre aqui num ponto que eu queria deixar claro. Nós andamos há muito tempo a deitar dinheiro para cima de infraestruturas de saúde em Águeda. Vou lembrar aqui alguns números. Nós, no município de Águeda, de há uns anos a esta parte, já investimos, ou prevemos investir, cerca de 2,7 milhões de euros. Em quê? O Hospital de Águeda, 600 mil euros, que o Dr. Branha diz que são deitados ao lixo porque não vê vantagem em fazer esse tipo de obras quando o ambulatório vai para Aveiro. E isto é verdade. É verdade que o ambulatório vai para Aveiro e, portanto, se nos tiram também o ambulatório, o que é a cirurgia ambulatória, quer dizer, as pessoas vão fazer... É verdade, não. Está pensado em ir para Aveiro. Está pensado em ir para Aveiro. Se ninguém se mexer, se não houver... É isso que eu ia bater nesse ponto. Portanto, 600 mil euros para o hospital que o poder local investe, mas isto é competência do poder central, não é competência do poder local, e é dinheiro municipal. Portanto, estes 2,7 milhões de euros são dinheiro municipal que está a ser investido na saúde do concelho. Para o Centro de Saúde de Águeda, 1.150.000. Para a Unidade de Saúde da Guarda de Cima, 550 mil euros. Para a Unidade de Saúde de Travassou, 350 mil euros. Estamos à espera que o concurso da extensão de saúde seja aberta. Para a Unidade de Saúde da Morisca, 50 mil euros. Tudo investimentos que cabem ao Poder Central, e penso que, recentemente, esta parte não tive a oportunidade ainda de verificar, mas
ofereceu-se um posto de saúde em Valongo no valor de 500 mil euros, há pouco tempo. Portanto, nós estamos a falar de um conjunto de investimentos que o poder local se disponibiliza e tem disponibilizado ao longo do tempo para investir na saúde, e os resultados não têm sido praticamente nenhum. Nós temos ausência de médicos, nós temos extensões de saúde a fechar nas freguesias, nós temos um poder local que não foi eficaz, e esse é que é o problema. Nós nunca tivemos peso político para impor a nossa voz junto ao Poder Central para termos um hospital capaz em Águeda. Isto atravessa gerações de políticos locais e não se pode centrar isto no PSD, como fez o Dr. Branha. Portanto, só estou em desacordo nesse seu foco exagerado no PSD. Portanto, isto culpa um conjunto de políticos e chegamos a esta circunstância. Quer dizer, nós não temos hospital, eu já disse isso aqui há dias, e estamos a perder. Ele está a esvaziar-se, como diz o Dr. Branha, e bem, qualquer dia a Santa Casa da Misericórdia tem que tomar conta dele, ou enfim, haver uma solução. Nós temos perda de valências no Tribunal, nós não temos ligações viárias, etc. Portanto, nós temos um conjunto de constrangimentos que, efetivamente, nós temos que fazer meia-culpa, políticos locais, não fomos capazes, no seu tempo, e estes políticos que estão a gerir o Conselho não estão a ser capazes de resolver. E, portanto, mas temos um conjunto de verbas em campo para investir na saúde, dinheiro que é do poder local, que é do poder central, e, portanto, dinheiro que vai honorar o orçamento municipal. O que é que se pretende? Nós, em vez de fazermos força perante o poder central para olhar para a Águeda convenientemente, isto já vem do tempo do Gil, o Gil falará, mas o Gil, com toda a luta, quer o Gil, quer o Jorge Almeida, quer o Dr. Branha, também não foram capazes de inverter a situação. E, portanto, este é, digamos, o meu comentário relativamente à entrevista, mas que eu devo dizer que gostei, em geral, embora ele fale muito do passado. No entanto, fica aqui esta nota de elogio para já, em relação à entrevista do Dr. Branha. Dr. Gil Natais, o hospital foi uma bandeira do seu percurso autárquico na Câmara de Águeda ao longo de 3 mandatos. Eu queria referir aqui assim o papel que o Dr. Branha teve no Hospital de Águeda e também o papel do administrador que estava com ele, Álvaro Castro. Okay? Que foram extremamente importantes para o Hospital de Águeda e para a medicina nesta região. Aliás, eram tão importantes ou competentes que foram chamados para Aveiro. Não é? O Dr. Álvaro foi administrador do Hospital de Aveiro e o Dr. Branha é hoje diretor da ortopedia do Hospital de Aveiro. Mas aqui foram afastados, aqui houve o desfazer por motivos políticos, uma dupla que era uma dupla de sucesso. Okay? E depois aquilo que aconteceu, o Dr. Branha diz na entrevista que foi demitido porque ele não quis apresentar admissão, não tinha feito nada para se demitir, portanto, obrigou a demitir. E deram cabo da saúde. A política deu cabo da saúde daquilo que estava a acontecer no Hospital de Águeda e, nomeadamente, da ortopedia. Nós tínhamos um hospital que era referência a nível nacional daquilo que se fazia na área da ortopedia. E, portanto, isto caiu. Eu, quando entrei para a Câmara, isto já era um problema do passado, o hospital estava a decair. No entanto, o Dr. Branha não era o diretor clínico, mas ainda tinha uma predominância bastante grande, obviamente, no setor da ortopedia. E o hospital ainda marcava pontos na área da ortopedia. Não com o fulgor que tinha anteriormente, mas estava. E aquilo que foi efetivamente negociado num primeiro momento, o primeiro acordo que houve para a junção do fazer o centro hospitalar, é que a ortopedia ficaria em Águeda, diria, reforçadas as suas competências e seria feito um reforço também das consultas externas. Porque não faz sentido levar 20 pessoas a Aveiro para ter uma consulta externa quando o médico pode se deslocar cá e fazer essa consulta. E, portanto, isto parece-nos racional e parece-nos que era uma boa medida para as pessoas que são abrangidas aqui pela área do hospital. Isto
durante o tempo do governo do PS, manteve-se. Depois, quando mudou o governo Estás do PSD... a falar do tempo do José Sócrates, não? Exato. Quando saiu, e isto até nem tem muita... Tem a ver com o ministro, mas tem a ver que tivemos a pouca sorte de ter um Conselho de Administração incompetentíssimo. E não foi por falta de chamadas de atenção. Sim, de toda a gente. Mas o ministro, e ele tem muito bons resultados, mas ele não ouve também. Eu acho que é um bocadinho autista. Eu tive a oportunidade de fazer tudo e mais alguma coisa para tentar chamar a atenção, porque nós queríamos era ajudar a resolver o problema. Não era ser mais um problema. Mas ele cortou sempre o acesso. Nunca tivemos acesso a poder expor aquilo que estava a passar. Porque tivemos um Conselho de Administração que conseguiu aquilo que eu penso que é difícil de conseguir, que é diminuir os serviços e aumentar as despesas. No centro hospitalar, o centro hospitalar acumulou prejuízos e acumulou mau serviço à população. E cortou, esvaziou totalmente o Hospital da Eira. Nós tivemos situações de ter apenas um médico na urgência, o que é ilegal. E isso foi reportado, e também eu tive, já referi isto aqui, foi as únicas pessoas, as únicas entidades com quem fiz reuniões gravadas foi com o Conselho de Administração do hospital, porque não era possível fazer de outra forma, porque aquilo que eles diziam hoje não era amanhã, era daqui a bocadinho e já não era a mesma coisa. Mas o que fica para a história, Gil, penso eu, certo, é a falta de capacidade de inverter essa situação. Pois não tivemos. Efetivamente, não tivemos. não O poder conseguimos, local em Águeda não teve não capacidade. conseguimos ser ouvidos pelo Ministro. Que era não, o... Está agora na Caixa Geral de Depósitos. Também está a fazer um rico Como é que serviço. se chama lá, o Ministro também. que foi Ministro da Saúde? Não era Correia de Campos. Não. É o Presidente da Caixa Geral de Depósitos agora. Esquece-me o nome. Daqui a bocado vamos lembrar. É esse mesmo. Ok? Paulo Macedo. Paulo Macedo, Macedo, exatamente. exato. Ele pode ser um técnico competentíssimo. Agora, não ouvir para poder decidir, manter-se enclausurado, isto às vezes não tem os melhores resultados. Porque muitas vezes aquilo que lá levam é aquilo que ele quer ouvir. Também foi um período complicado, não é? De intervenção da Troika, etc. Quer dizer, esse certo, tempo... mas não se pedia mais dinheiro, não se pedia nada. Só estávamos dispostos a colaborar. E aquilo que foi feito. E a primeira atitude desse Conselho de Administração foi deixar cair o projeto das urgências, onde estava prevista uma sala com maior capacidade para poder dar apoio à ortopedia. Isto esvaziou-se tudo. Portanto, neste momento a ortopedia está em Aveiro, as salas que têm cá, pelo que me dizem, não conheço nada de medicina, mas tem 2 boas salas de operações que estão subocupadas com o ambulatório. E o ambulatório, no plano estratégico do Hospital de Aveiro, vai para Aveiro. Agora, também está meio no segredo dos deuses. Fala-se um bocadinho e tal, mas há uma concentração de todos os serviços no Hospital de Aveiro. Isto deixou de ser centro hospitalar para ser Hospital de Aveiro e arredores. O Hospital de Aveiro que vai ser ampliado. Esta semana começaram as demolições do Estádio Mário Duarte. Certo. Em Águeda, e aqui assim, eu, por exemplo, o modelo de saúde que nós temos, eu acho que não nos serve. Não faz sentido na mesma terra, por exemplo, em Águeda ou em Aveiro, haver um centro de saúde e haver um hospital. Onde está o hospital, tinha uma portinha ao lado que era centro de saúde. O serviço ao lado. Porque quando o doente vai lá à urgência. É triado. Olha, o senhor vai para a porta da esquerda, o senhor vai para a porta da direita. E não temos de andar aqui assim, de Satanás para Caifás. Como nós vamos lá acima ao centro de saúde, depois mandam-nos para o hospital, depois vamos de novo ao centro de saúde. Sem esvaziar as unidades de saúde nas freguesias. Sem esvaziar as unidades de saúde. E eu, por acaso, trazia aqui um jornal que não sei de quem foi o título, extensão de saúde sem solução prática à vista. Eu acho mas sobre que... isso, Gil, o Presidente da Câmara diz que numa semana resolvia esse problema em Blasaima e não resolveu nem numa semana nem em 3 meses. Pois, mas estão todos de acordo neste momento em colocou-se enrolar a o povo. pandemia. Não é? A pandemia serve de desculpa para tudo. Eu peço desculpa pela expressão, mas aquilo que está aqui assim, eu não vou ler, que é para manter a curiosidade, é daquilo que se diz quando não se quer dizer nada e enrola
desenrola-se a Não, conversa esse para tipo de dizer que notícia estamos todos está de acordo. correto, Gil, Estamos porque não todos de acordo. aconteceu nada mesmo nessa reunião. Estamos todos de acordo que Exatamente. nada É que aconteça. não aconteceu nada e, portanto, a notícia retrata... Não, mas estamos todos de acordo que nada aconteça. É que não Exatamente. vejo aqui de qualquer dos intervenientes dizer não, isto tem de mudar, nós queremos uma solução para isto. Os intervenientes na solução estão todos de acordo, portanto, a população bem pode esperar E sentada. o Jorge, que tem experiência na saúde e que é enaltecido até pelo Dr. Branha, devia ser mais ativo, mais proativo e não deixar cair estas unidades de saúde desta forma. Quer dizer, nem que seja preciso fazer outra manifestação como nós fizemos em frente ao hospital. Porque estou de acordo, quer dizer, nós se Na tivermos... Assembleia da República também. Sim, mas aqui assim está, o Sr. Presidente da Junta também está de acordo. Os subscritores são 3 intervenientes Aliás, e, portanto, estão todos de acordo. estiveram presentes o Presidente da Junta de Lazário, Belém, Castanheira e Agadão e também Ricardens e Espinhal. Ricardens e Espinhal, e bem. Estão todos de acordo. Agora, o diretor do ACES é que terá transmitido que o problema é a falta de médicos. Pronto, e nós vivemos neste sistema. Portanto, saúde em Águeda, neste momento, é como o Dr. Branha diz, estamos na retaguarda. Quer dizer, esta é que é a realidade. Vamos estar, diz o Dr. José Branha. Estamos a caminhar para a retaguarda se nada for feito, mas quem está no poder atualmente é que tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, eu e o Gil somos cidadãos, estamos disponíveis para ajudar, dentro das nossas possibilidades, mas o poder local não pode... isto é que merece intervenções permanentes, isto é que merece posts no Facebook, é isto, estas coisas que contendem com os interesses das populações. E não reuniões para aparecer nos jornais a dizer que houve uma reunião e não aconteceu nada. Bom, Era só houve isto. uma reunião. Bom, o Dr. José Branha diz também que não se justificam as obras no serviço de urgência pelas quais se tem tanto lutado nos últimos anos. Eu, neste momento, também, e depois de ver a entrevista dele, e tive a ocasião de a ler, eu acho que seria necessário saber o que é que pensa o Conselho de Administração do Hospital sobre o que é a evolução, o que é que vai ser a evolução da saúde. Gil, desculpa interromper. Um exemplo concreto. Uma senhora vai ser operada em Águeda, mas antes de ser operada tem que ir fazer testes de Covid a Aveiro. Isto não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer. Uma senhora vai ser operada em Águeda, porque tem condições para ser operada em Águeda, mas tem que ir fazer testes de Covid a Aveiro. Isto cabe na cabeça de alguém. E em Então, o Águeda Hospital de Águeda não tem condições para E em fazer... Águeda só se fazem operações de ambulatório neste momento. Exatamente, quer dizer, isto é inadmissível. Porque já há bastante tempo que não refletia sobre este assunto, mas se retiram o ambulatório, fica só a urgência. Okay? E é a urgência que vai ser requalificada. Certo. E faz sentido naquele edifício todo, se há ter ali 100 metros quadrados requalificados, o que é que se vai fazer depois do resto? Vai-se deixar cair? Se não há serviços, se não há Este é dos perspectivas assuntos disso, mais prioritários neste momento, do meu ponto de vista. Se não há perspectivas para isso, eu acho que deve ser equacionado o que é que se vai fazer. Porque para ter uma urgência básica, então peguem no dinheiro e coloquem junto ao centro de saúde. Ora, tem lá exatamente. espaço e centralizam os serviços todos. E assim já não temos de andar para cima e para baixo, põem lá tudo e entregam o edifício à Santa Casa. Porque se deixamos de ter utilização, aquele edifício vai se degradar e depois o que é que andamos a fazer com isto? Fique claro Tem que de eu há ser. pouco falei neste investimento, destas verbas, são todas importantes. É preciso é que haja resultados. Aquilo que tinha de ser É preciso é que haja resultados. pensado e falado neste momento é qual é a perspectiva do Conselho de Administração face a todo aquele edifício que lá tem. Como é que o vai ocupar? Como é que o vai manter? Porque isto era para que serve? Exatamente. Porque isto era para ser um centro hospitalar com competências em Aveiro, competências em Águeda e competências em Estarreja. Estarreja já mudaram para, já é para uma unidade de cuidados continuados. Mas em Águeda é para fechar? Mesmo assim, Ovar, penso que tem... Não, Ovar não. Ovar não pertence. Estarreja. Estarreja. Sim, Ovar tem um hospital da Santa Casa. Ah. Agora, aqui é que tem de ser definido estrategicamente, porque senão, se chegarem a fazer a ligação à Águeda Aveiro, okay, vão dizer logo que não é preciso porque estão a 8 minutos de Aveiro, que não vale a pena. Encerram. Então a Câmara esteve
a investir 600 mil euros, ou não sei quantos, Estas verbas. essas verbas, 600 mil euros para o Hospital da não vai ter continuidade. Bom, nesta entrevista concedida à jornalista Isabel Moreira, o diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do Baixo Foga considera que o Dr. Gil foi o presidente que a Águeda precisava. Sabe-lhe bem, sabendo até da proximidade de José Branha com Jorge Almeida? Mas também tem proximidade comigo. Proximidade porque foram colegas no Hospital da Águeda e foram dois vereadores da oposição no mandato de 2002 a 2005. E eu também sou diretor noutras áreas com José Branha, mas não é isso que está em causa. Eu agradeço as palavras dele, mas aquilo que eu estive a fazer foi aquilo que eu achava que deveria fazer e o melhor que soube para o Conselho. Penso que não estará subentendido nisso que é o presidente que a Águeda já não precisa. Não se diz que era o que o presidente que a Águeda precisava. Não sabemos se ele estará a dizer que já não precisa. Mas se já não precisa, então quem lá está agora tem que ser muito melhor. E não está a ser. Vamos avançar com outro tema, o que tem a ver com as contas municipais de 2019, que foram reveladas esta semana. Dr. Paulo Matos, que análise faz aos números? Uma análise muito rápida. Nós constatamos que não se faz investimento em água. Portanto, o investimento está parado. Cerca de 85% da despesa vai para pessoal, para serviços correntes, obras, pessoal mais obras. de 50%. Sim, pessoal mais de 50%. Há obras que não arrancam, o mercado não sabemos, o Museu da Indústria, penso que ainda lá está uma empresa que a Câmara cedeu a título particular, precário por causa do incêndio que houve no préstimo, mas já lá vai quanto tempo? E não sabemos, a empresa ainda continua a utilizar essas instalações, que era a título temporário. Não tenho nada contra isso, mas é estranho. Enfim, desta verba, para investimento, o que é que vai? Cerca de 5 milhões. Não. 2 milhões e pouco. Despesas de capital. Está aí. Sim, podemos ir por aí, mas fundos comunitários, 500 mil ou 600 mil no meio disto tudo. E, portanto, na linha do que o Gil tem referido aqui, não há aproveitamento de fundos comunitários, eu não sei. O Gil falará melhor sobre isso. Penso que tinha equipas a tratar disso na Câmara, quando lá esteve. Eu não sei se essas equipas ainda existem ou se, da parte de quem gera, não há incentivo para que haja candidaturas a fundos comunitários. Quer dizer, do investimento feito, só 500 mil euros para fundos comunitários. Quer dizer, é uma coisa que é estranha. Não é? E por isso nós estamos bloqueados em matéria de desenvolvimento em Águeda. Dr. Gil Nadais, as contas são fáceis de analisar. Quando não há obra são boas e quando há obra são más, ou não é assim? Não, para mim não. Isso podemos ter até um déficit muito elevado, mas ser um déficit virtuoso. Okay? Porquê? Porque aqui, as obras em que investimos vão gerar receita ou mais-valias para o Conselho em termos de futuro. Portanto, não é... Nós não estamos numa empresa para distribuir dividendos. Okay? Estamos numa... Tem de ser tratado, gerido como uma empresa, sim, mas para dar proveitos para o Conselho. E temos alturas em que temos de fazer mais investimentos, até endividar a Câmara, e outros não. Eu acho que o que revelam estas contas, uma das coisas é que o Sr. Presidente da Câmara no próximo ano vai ter uma bandeira que é ter uma Câmara sem dívidas. Porquê? A dívida diminuiu. Exato, porque é o processo normal de pagamento dos endividamentos e, portanto, no próximo ano, no final deste ano... austeritária. Não, é da austeridade. Não, isto faz parte do... Não havendo... Não recorrendo à banca, os empréstimos vão se vencendo e, portanto, no final deste ano estarão liquidados os empréstimos. Por agora, este é o valor mais baixo dos últimos... Certo, ele vem a descer todos os anos. 16 anos. 14 anos. Sim, desde 2006. Sim. Eu lembro-me que quando entramos, tivemos de fazer
fizemos um empréstimo de 2 milhões de euros, que era a capacidade de endividamento que tinha a Câmara naquele momento, e que a partir daí foi sempre amortizando o... Quando saíste, deixaste uma almofada financeira, falava-se muito nisso, boa. Deixei. E essa almofada já está mais... Não, eu deixei uma câmara... minguada? Não. Deixei uma Câmara que precisava de ser gerida. Tinha capacidade, tinha capacidade de endividamento e tinha perspectivas de poder ir buscar verbas para alavancar outros negócios. O Parque Empresarial do Casarão, ficar os terrenos todos comprados, e não só estes da segunda fase, mas muitos outros também, permitiam um avançar. Se avançassem as infraestruturas, poderiam avançar uma recolha de receitas que poderia ser interessante para desenvolver noutros projetos, nomeadamente na área da habitação. Mas estávamos aqui assim a falar das contas. Pois, aquilo que ressalta de uma primeira análise é que os vencimentos ultrapassam os 30%. Embora tenha havido uns ajustamentos, portanto, uma verba extraordinária, mas mesmo assim, tirando essa verba, pela primeira vez estão nos 30%. E isto é uma verba muito elevada para a autarquia. Depois, também vê-se facilmente que os fundos comunitários não entraram. Tudo o que é obras de fundos comunitários, como o Paulo já referiu, mercados, parque empresarial, etc., nada disso avançou. E isto é penalizador, não só no momento, porque não é executado, mas também em termos de futuro. Porquê? Porque nos finais dos quadros comunitários há uma coisa que se chama overbooking, que é a possibilidade de irmos lá buscar mais verbas daqueles que não tiveram capacidade de executar. Ora, aquilo que nós verificamos é que a Câmara de Águeda não está a conseguir executar aquilo que tem, a sua parte. Ou seja, não vai sequer ir buscar mais dos outros. Eu posso dizer, por exemplo, que o canal foi todo pago com overbooking. As verbas foi de overbooking e outras obras, mas o canal é mais relevante. E isto não acontece, portanto, não está a acontecer. E é preocupante, porque são coisas que deixam de se fazer, e termos um investimento em termos de capital de 2 ponto qualquer coisa milhões de euros, é pouco para o concelho que temos. E acho que deveria ser procurada uma outra forma. Estes fundos deviam ser procurados. Tem havido investimento na educação ao longo do tempo? Tem havido algum... Desceram. Sim. Desculpa, o projeto da informatização dos computadores foi acabado. Okay? Não sei que outros projetos é que estejam a decorrer na área da educação. E, efetivamente, o projeto da introdução dos tablets na educação era um projeto caro. Mas a Câmara tinha possibilidades de o fazer. Obviamente que tem de haver aqui ver para onde é que vão as receitas e o dinheiro municipal. Vamos para as notas finais. Dr. Paulo Matos. Já esgotamos os temas todos. Não esgotamos os temas todos, mas esgotamos o tempo. Não, uma nota final era só para, enfim, falar aqui sobre a Águeda TV. Eu já deixei antever aqui há dias uma pergunta. Quem é que paga a Águeda TV? São os contribuintes, penso eu. A Águeda TV de vez em quando aparece com algumas apresentações que são muito... vejo com dificuldade que se façam apresentações em determinadas freguesias a propósito de determinadas efemérides. Eu não estou contra isso, mas terá que haver igualdade com todas as freguesias, por exemplo. Porque se não houver, dir-se-á que uns têm direito a filme e outros não têm direito a filme. E, portanto, era uma nota que eu aqui queria deixar. Por exemplo, a questão da pateira e dos aviões que vão abastecer-se na pateira. Isso foi muito divulgado através da Águeda TV. E bem, porque
Mas o que passou é que foi uma realização da Junta de Fermentelos, ou da Freguesia de Fermentelos, quando na verdade a pateira abarca uma área geográfica mais ampla. E, portanto, essas coisas são feitas sem avisar os protagonistas políticos. Por falar em avisar protagonistas políticos, o problema que houve agora do Covid no Paraíso Social da Guarda de Baixo, o Presidente da Junta, ao que me foi dito, teve conhecimento através de outros meios que não através da Câmara. A Câmara que deve liderar essas coisas. Mas sobre a Águeda TV em concreto, eu acho que era preciso haver algum cuidado da parte da Câmara Municipal na utilização deste meio de comunicação. E é simples, é dar a possibilidade a todos, ou então só utilizar a Águeda TV para assuntos que digam respeito à comunidade em geral. Porque a Águeda TV, tal como os órgãos de comunicação, não podem ser utilizados como boletins municipais. E os órgãos de comunicação escritos ainda têm linhas editoriais que podem evitar que isso aconteça. Agora, a Águeda TV, enfim, é quase como um clube de futebol. Quer dizer, o Benfica tem a Benfica TV. A Águeda tem a Águeda TV para promoção, não diria do Presidente da Câmara, que não precisa de promoção, mas de realizações ou da Câmara ou dos amigos da Câmara. Isso não pode ser assim. Dr. Gil Madeiros, para fecharmos. Pois eu queria dar aqui um elogio a uma entidade que já foi aqui elogiada pelo Paulo Matos. Estamos a elogiar muito hoje. Pelo Paulo Matos. Mas é sincero quando fazemos. Sim. Quer quando criticamos, quer quando... Falo por mim. Eu também. E que foi na questão dos muros, que eu também tenho de fazer minhas as palavras do Paulo Matos, que ficou muito melhor, na minha perspectiva, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Eu esperei para ver como é que ficava. Agora estão nos arranjos finais e, portanto, ficou bem. Agora só tem uma coisa. Espero que abram o recinto de jogo, que continua fechado, mas espero que o abram para o que as pessoas possam aceder. E que recuperem os espaços verdes. Estão a recuperar. Estão a recuperar, hoje mesmo. Por isso é que eu falei hoje, para ver até onde é que iam. Passei lá e vi que estão a recuperar esses espaços verdes. Portanto, está pelo menos junto ao muro, está a ficar como deve estar uma universidade. Mas e falando sobre o recinto de jogo, nós temos está ali um na antiga P3, que tem várias equipas à espera para poderem jogar e, portanto, seria bom que aquele estivesse aberto à população para poderem começar a utilizar também. Mas aquilo que eu queria referir é a abertura de uma nova licenciatura no ano de 20, no próximo ano. Isto é, sim, uma boa notícia. Espero que traga mais alunos para o nosso concelho e são licenciaturas que estão ajustadas ao tecido empresarial do nosso concelho. E, portanto, as minhas felicitações à direção da ESTEC e também da Universidade, de quem faz parte. Subscrevo essa opinião. A próxima edição da Tribuna Soberana será gravada no restaurante Três Manos, no âmbito da campanha lançada pelo nosso jornal, que visa a retoma do setor da restauração e bebidas no nosso concelho. Em virtude da Assembleia Municipal de Águeda da próxima sexta-feira, a 13ª edição da Tribuna Soberana vai ser emitida excepcionalmente no sábado, dia 27 de junho, às 21 horas. Por hoje é tudo. Boa noite e bom fim de semana.